Mas vamos lá. Eu estava Continua. falando que às vezes fica com a mãe também. Ah, sim. A gente se identifica também, né? A gente vê como a gente vê orgulho, a gente vê idolatria, a gente vê como muitas vezes o que nos tira a paz é o que a gente não tem, como acho que foi, não lembro quem foi, lembrou aqui, né, que ele fala, como é o nome? Então, isso aqui nos traz também para o contentamento, né? Também nos traz uma lição de contentamento e quantas vezes, talvez não em relação à idolatria, talvez não em relação à honra, mas em relação à ingratidão mesmo, da gente olhar para as coisas que a gente não tem e desejar, né? Entre a cobiça e, consequentemente, a ingratidão pelo que a gente já tem. Né? Ao invés de sermos gratos ao Senhor pelo que temos, nós ficamos olhando para aquilo que não temos. E quantas vezes nós agimos dessa forma, né? Então, a vida de Amã também nos ensina algumas coisas e nos ensinará ainda outras, né? Daqui para o final. Então, é muito bom ver como realmente a Bíblia nos ensina também com os exemplos negativos, né? Com como o Senhor permite que certas coisas também aconteçam para que a gente aprenda o que não fazer. Isso é muito legal. Então, falamos, né, sobre esses maus, esses males. Que mais? Sim, a outra coisa também que é muito importante da gente lembrar, que eu acho que já foi falado aqui logo no começo, é em relação que o nosso pecado não é isolado, nós fazemos parte de um corpo, né? E o meu pecado, de certa forma, atinge o corpo de Cristo. O seu pecado, de certa forma, atinge o corpo de Cristo. A minha negligência atinge o corpo de Cristo. A sua negligência atinge o corpo de Cristo, né? E também a sua coragem atinge o povo de Cristo, que foi o que aconteceu aqui. Mardoqueu, corajoso, né? Acordou, opa, né? Finalmente acordou para a vida. Ele toma uma decisão que traz consequências para todo o povo. Mas, gente, como é bom a gente lembrar que Deus não está alheio à nossa situação, Deus não está alheio ao sofrimento do seu povo. E ele permite, sim, que certas coisas aconteçam para nos mostrar quem ele é, para nos mostrar que ele é Deus e que vai ter horas que ele vai nos livrar, vai ter horas que ele não vai nos livrar, e glória a Deus por isso. Lohane falou alguma coisa? Mordecai foi dar uma... Exatamente. Exatamente, foi dar uma de herói e todo mundo, né, que sofreu as consequências. Não era a hora, né? Por que você fez isso, Mordecai? Então, a coragem dele, né, o agir de acordo com a lei de Deus também muitas vezes traz consequências. E às vezes são consequências dolorosas, mas quando a gente lembra quem somos e para onde vamos, para quem vamos, isso se torna, esse fardo, né, se torna mais leve. E saber que a gente vai sofrer tudo junto, mas nós estamos aqui, né? Nós estamos juntos e caminhando para o lugar que o Senhor tem nos preparado. E aqui eu lembro muito de Daniel, né? Dos Daniel, do episódio lá em Daniel, acho que é em Daniel que tá, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles disseram, olhe, se Deus quiser nos livrar, ó rei, ele vai nos livrar. Se não, né, nós vamos morrer, mas nós não vamos nos dobrar. Gente, eu acho isso fantástico, assim, a mente daqueles homens, né, desses amigos de Daniel, de saberem que se Deus livrar, ele é Deus, se Deus não livrar, ele também é Deus, né? Deus quiser, ele é Deus. E é isso. E aqui a gente vê a aplicação disso, né? Isso acontecendo de novo. Exatamente, uma convicção incrível de que, né? Olha, eu estou entregue para o que o Senhor quiser. E o pastor também traz aqui, não lembro se é nesse capítulo,
ele traz também Cristo, né? Que um dia ele também tomou uma corajosa atitude e, como é o nome? E ele disse, olha, Pai, se possível, né? Me livre, mas que a sua vontade seja feita, né? E assim nós devemos levar para a nossa vida. Meu Deus, vamos correr. Vamos... Tem alguma coisa desse capítulo que a gente possa, que a gente não pode sair sem falar? Vocês acham? Olha, aqui no finzinho tem duas coisas que eu achei muito bonitas que a Emília falou, que uma é os documentos, né, anunciando morte aos quatro ventos. E ele disse que hoje em dia nós anunciamos a boa notícia nos quatro cantos, né? Ele faz essa comparação do reino de vida, não do reino de morte. E a última página que ele fala não mais, pelo meu Senhor, pelo meu povo, Eu pelos lembrei que de estão ao meu Aslan, redor. de Nárnia. Sempre a gente volta para Nárnia, né? E ele vai dizendo assim, não mais pelos meus filhos, pelos meus netos, pelos meus irmãos, não mais pelo povo do Senhor, né? Pelo rei humilhado que morreu na cruz. Aí esse final, não mais. Exatamente, exatamente. Ai, gente, é muito bom, né? A gente lembrar dessas promessas que o Senhor nos faz e lembrar como Ele é com seu povo, né? Que nós não somos desse reino, que existe um rei soberano, fiel, que um dia vai por fim todo esse sofrimento. Inclusive, esses sofrimentos causados pela nossa obediência no viver, né, no mundo secular, no viver em um mundo que não é nosso, assim, não foi feito para, como é o nome? Nesse sistema, no mundo no sentido de sistema, né? De um lugar que é de pessoas que odeiam a Deus, que vivem em desobediência e muitas vezes, por andarmos corretamente, por fazermos a vontade de Deus, nós somos punidos por isso, né? Pelas mãos humanas. Mas, exatamente, mas existe um rei justo e sábio, diferente de seus Xerxes. Ok, capítulo 4. Cadê? Deixa eu ver aqui. Então, ó, no capítulo 4, ele vem trazendo, né, a atitude, agora a atitude que deveria ser tomada para vir esse livramento, né? Eu achei muito legal como a gente tem essa questão, e nesses últimos capítulos a gente vê esse paralelo, e o pastor fala sobre isso, da soberania de Deus, mas também da nossa responsabilidade, né? Nós não, muitas vezes a gente, por entender a soberania de Deus, ou por não entender, achamos que, né, tipo assim, está nas mãos de Deus, e a gente fica de braços cruzados, esperando que um anjo desça do céu e com um bilhetinho dizendo o que a gente tem que fazer, né? Ou que ele vai agir, né? Vai mandar um anjo para agir no nosso lugar. Então, aqui a gente vê sobre como a soberania de Deus caminha junto com a nossa responsabilidade, ou melhor, a nossa responsabilidade caminha junto com a soberania de Deus. Deus é soberano, Deus move todas as coisas para cumprir seus propósitos, mas isso não nos exime da nossa responsabilidade como seus filhos. E aqui ele traz uma coisa bem bonita também, que é em relação ao lugar que Deus nos plantou. Se Deus nos colocou em tal lugar e nós sabemos o que precisamos fazer, a gente quer mais o quê? A gente quer, né? Aqui entra, ele fala também sobre a questão das decisões, né? Que é aquela coisa bem mística. Inclusive a gente já estudou aqui o livro do menino, que eu estou esquecida dos nomes, do Heber Campos Júnior. E às vezes a gente fica nessa, né? Ai, meu Deus, o que será que eu devo fazer? Me dê um sinal. Gente, tá aqui, né? Só faça. Não precisa como é o nome? De bilhete premiado, de
como é? Aqueles coisinhas, né, que vem na comida japonesa, chinesa, sei lá. Não, só faça aquilo que estiver ao seu à sua disposição, assim, né? Para que exatamente, eu ia falar agora, a gente estudou também o livro da Elizabeth, e é justamente isso, faça aquilo que está na sua frente para fazer, né? Faça a próxima coisa. Isso é uma lição para a gente levar para a vida. Inclusive, a gente sempre fica, uma hora ou outra sempre vem esse, né? Faça a próxima coisa. Então, é isso. E não só no nosso sofrimento, aqui ela traz no sofrimento e a gente aplica aqui também, né? Em uma situação que também envolve sofrimento, né? Mas, se a gente for olhar do ponto de vista, assim, natural, para a Esté estava bem confortável. Ela estava tranquila, né? Assim, no nosso olhar, vendo de fora. Ela estava no palácio, de boas. Se ela não amasse a Deus, se ela não amasse o povo de Deus, para ela é, tô nem aí, não é isso? Mas não, ela precisava fazer alguma coisa. E é muito lindo como nos capítulos anteriores ele fala sobre, muitas vezes a gente tem esses momentos de fazer aquilo que é certo, né? Falando sobre o que Mardoqueu fez, e chegou a hora de Esté. Ela simplesmente fez o que precisava ser feito, né? Sem enrolação, sem ficar um tempão. Só que antes ela precisou ser exortada, ela precisou ser corrigida, ser, né? Tipo, deu uma chacoalhada nela para que ela acordasse também para a vida. Ela precisou disso e às vezes a gente precisa disso também, né? A gente precisa desse chacoalhar e muitas vezes é o próprio Deus que nos dá esse chacoalho mesmo, e o chacoalho de Deus, né? É pesado, assim, dói. Mas é para a gente acordar e para ver o que a gente precisa fazer, né? Alguém quer falar alguma coisa? Tem uma parte aqui que eu achei bem legal, que às vezes a gente acha que não é capaz de fazer, mas que a gente é muito pequeno para fazer aquilo, né? Sim. Mas aí tá escrito assim: somos sempre do tamanho que Deus quer que sejamos para enfrentar o que Ele mesmo colocar em nosso caminho. Eu achei isso muito legal, né? Deus não vai botar em nosso caminho alguma coisa que a gente não consegue lidar, que a gente não vai conseguir enfrentar. Ele nos fez assim, do tamanho perfeito para enfrentar as dificuldades que vierem. Uhum. Inclusive, essa parte está não sei se no Kindle de vocês aparece, né? Tipo, marcado por não sei tantas pessoas. Eu tô até nessa parte, página 72 do meu aqui. Aí tá com um sublinhadinho que um monte de gente gostou dessa parte. E é isso mesmo. Às vezes a gente realmente se coloca assim em um lugar de, nossa, né, a minha atitude não vai mudar nada. Imagina, e é isso, a gente fala muito em ciências, né, sobre a questão de lixo na rua. Mas é só um papelzinho, né, só um negocinho, mas imagine se todo mundo fizesse, né, isso, e que é o que acontece, né, várias pessoas fazendo, e é mesmo o reverso acontece, né, se a gente fizesse pequenas coisas que estão ao nosso alcance, que estão à nossa disposição para fazer, se todo mundo fizesse isso, né, seria maravilhoso, seria muito bom. Então, a gente precisa lembrar disso, né? E, de novo, faça a próxima coisa, né? Faça o que está à nossa frente. E a gente vê a providência do Senhor em tudo isso, né? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre essa parte? Eu acho muito interessante que, não sei se em alguns outros capítulos que o pastor fala sobre a identidade que Esté estava tentando esconder, mas eu já vi o pastor Heber Campos Júnior falando disso. E chega nessa parte que Esté é exortada, Mordecai, de certa forma, lembra ela da identidade que ela tem. Tipo, se não vier providência, de outra parte nos virá. Sim. Então, assim, Mordecai lembra Esté da identidade dela, que, igual você falou, que talvez ela lá naquele luxo todo, ela poderia estar se esquecendo. Mas aí, opa, voltei aqui, voltei para o meu povo. Sim. E essa questão, né,
eu acho muito, muito legal a gente parar para pensar também que é sobre as linhagens, né? Se os judeus acabassem ali, como era que ia se cumprir a promessa de Deus de que, né, um descendente de Davi viria e salvaria, né? Como é que cumpriria a promessa de Deus? Não teria como, né, que um descendente de Abraão, nesse estado ainda, né, que um descendente de Abraão viria e salvaria. Como é que, quem é que pisaria a cabeça da serpente, né? E Mardoqueu parece ter esse senso de que, de uma forma ou de outra, Deus cumpriria com a sua promessa. E se não fosse através da vida de Esté, ela estaria perdendo a oportunidade de servir, né? Para que essa promessa se cumprisse. Mas de uma forma ou de outra, Deus ia fazer. Deus ia prover salvação, porque nem que ficasse dois, um homem e uma mulher, para dar continuidade, mas Deus salvaria a sua descendência, né? Então, a gente vê esse entendimento, né, assim, nas entrelinhas, de que Mardoqueu sabia que Deus proveria. Não tem o nome Deus aqui, né? Mas a gente sabe que é Ele quem provê, é Ele quem cuida de tudo. E aqui, como um livro inspirado por Deus, era disso que ele estava falando. Pode falar, Adri. Interessante, porque é um livro que supostamente Deus não aparece, mas antes de Esté finalmente tomar uma decisão, o que que ela pede para Mordecai? Que ele, juntamente com o povo judeu, se reúnam, orem e jejuem, que ela vai fazer isso juntamente com as moças dela, né? Sim. Ela estava orando e jejuando para quem? Se não para Deus. Exatamente. Exatamente. A gente vê aqui que ela realmente sabia, né? E ele fala aqui sobre a questão do jejum, que o jejum, desde sempre, não vinha sem a oração, né? E era justamente um sinal de dependência de Deus. Ele estava dizendo, olha, eu vou tomar uma atitude, mas eu sei que, em última instância, ou em primeira, né? Em única instância, o Senhor irá prover. É a última palavra sai da boca dele. É ele quem irá dizer o que sucederá. Se for para morrer, morrerei. Ela fala isso, né? Eu acho muito legal. De que, tipo, opa, Esté acordou, né? Acordou para a vida. E quantas vezes a gente não precisa desse dessa chacoalhada. Quantas vezes a gente não precisa, né, acordar para a vida e dizer, opa, minha filha, acorda para a vida, acorda, lembra quem você é em Cristo. Jesus se sacrificou na cruz e morreu e deu seu sangue, você fica aí brincando, né, fingindo que nada está acontecendo, não, toma uma atitude, né? E se você não fizer, outra pessoa fará, né? Como a gente vê também, né? As pedras clamarão, né? De alguma forma, Deus fará com que aquilo se concretize, porque essa é a vontade dele. É assim que a promessa dele vai se cumprir. Então, se você não quiser, Deus não precisa de você. É basicamente isso que Mordecai disse para Esther. Se você quiser, se você, né, fizer o que você deve fazer, que bênção, que maravilha. Mas Deus não precisa de você não, queridinha, né? Então, é muito bom a gente lembrar disso, porque às vezes, né, a gente tem um pensamento errado a respeito de Deus, como se Deus ficasse impotente e como se Deus ficasse dependendo da gente agir ou não, da gente orar ou não, da gente ir para a igreja ou não. Opa, tirei a parte do... Então, Deus não precisa da gente. Nós é que precisamos desesperadamente dele. Eu vi uma palestra do Heber Campos também sobre o trabalho e a vocação, que ele fala de Esté, e o que foi bem diferente para mim, já que nunca vi nada sobre trabalho nesse livro. E o pastor Emílio fala também do Tim Keller, né, no livro Fé e Trabalho, Integrando Fé e Trabalho, ele fala sobre essa questão de vocação também, no livro de Esté. E o VRA que o pastor Emílio dá quando, em relação à decisão, diz que somos covardes porque queremos alguém preocupar, caso as coisas não saiam. Exatamente. O pastor, eu acho até que eles dão a mesma citação no livro do Tomando Decisões, que é justamente isso aí. Isso, às vezes a gente, né,
tipo, não, Deus tem que me dar um sinal, porque se não der certo, a culpa é dele, né? Foi ele que disse para eu fazer. Quando, na verdade, a gente está buscando uma subjetividade que não nos é ensinada na palavra de Deus. A gente quer justamente isso, a gente quer alguém, a gente quer tirar o nosso corpinho, né? E responsabilizar alguém. E isso é muito, muito horrível. Alguém quer falar alguma coisa? Tem uma partezinha que ele fala, né, sobre os cristãos que muitas vezes querem fazer missões, querem viajar o mundo, querem fazer de tudo, mas desculpa. Mas não fazem aquilo que está na sua frente, o seu dever diário, a sua responsabilidade, que às vezes é mínima, e aí quer viajar para a África para pregar o evangelho, quando nem em casa fala, né? Às vezes os pais, né, aplicando aqui para nós, às vezes os pais não são cristãos, irmãos não são cristãos, às vezes nem exemplo dá, e quer ir para a África, e quer ir para a Europa pregar. Então, é algo para a gente lembrar, né? Falamos sobre a questão das decisões, Esté tomou uma decisão, né? E aí ele traz a figura de Cristo. Eu acho tão lindo como ele sempre nos, tipo assim, tá na história, mas ele vem, opa, Cristo, a história não está, né, desconexa de quem é Cristo, do que ele fez por nós. Então, na página 78, ele fala bem assim, ó, Jesus Cristo, nosso Salvador, também se viu diante de encruzilhadas em seu caminho. Quando se aproximava o momento de sua prisão, ele orou ao Pai, foi o que a gente já comentou, né? Pedindo para que o cálice se afastasse dele, se possível, mas que a vontade do Pai permanecesse, né? E aí ele traz uma citação. O verdadeiro mediador entre Deus e o homem, na plenitude do tempo, tomou carne e apareceu neste mundo. Longe de se manter confortavelmente isolado de sua comunidade, como Esté estava, Jesus se identificou conosco plenamente. Ele tomou forma de servo e viveu como um de nós neste mundo caído e adoecido pelo pecado. Então, após cumprido sua vida de perfeita obediência, ele compareceu perante o Pai, sabendo que não estaria apenas arriscando a sua vida, mas entregando, né, do guia, alguma coisa assim. Esté estava assim, ó, na dúvida, né? Se o rei estender o cetro sobre mim, eu estarei viva, mas se não, eu vou morrer. Então ainda existia uma possibilidade, mas Cristo não, ele entregou a sua vida. Ele desceu em carne, sabendo já do final, sabendo da agonia que ele passaria, sabendo que ele sofreria, né? Então, que bênção é a gente lembrar, né? Quão grande é a graça do Senhor em se entregar por pessoas más, por pessoas pecadoras, e nos trouxe vida, né? Nos deu essa possibilidade de ter comunhão novamente com o Pai. E isso é uma bênção, né? Então, glória a Deus pela coragem de Cristo e que Ele nos dê coragem para que nós possamos enfrentar as adversidades deste mundo, sabendo que o Senhor está conosco, né? Jesus se identifica conosco, ele veio e ele sabe as tentações, ele sabe do sofrimento, e ele não está indiferente, ele não está alheio ao nosso sofrimento, nem às nossas covardias, né? Não está alheio a tudo isso. Ele sabe que somos pó, né? Como o salmista diz, e ele tem cuidado de nós. E que a gente realmente não esqueça que nós temos a nossa responsabilidade, né? O Senhor vai trabalhando, o Senhor vai fazendo aquilo que lhe apraz, mas nós também temos a nossa responsabilidade. Amém? Jesus abriu mão de sua comunhão para termos comunhão com Deus também. Exatamente. Capítulo, nossa, gente, é muito ruim assim. Tem que correr nos capítulos. Chega, eu já estou cansada. Ai, ai. Então, ó, aqui ele nos dá uma lição preciosíssima sobre prudência, né? Ele vem nos mostrar a forma como Esté, aquela medrosa, né, agiu.
ela foi prudente, ela soube fazer o jogo ali para meio que conquistar Assuero. E, gente, nossa, como é lindo, assim, eu me alegrei muito em ver esse capítulo, que era algo que tinha passado, assim, despercebido, no sentido de que quando eu faço, a gente até comentou, né, na leitura do livro, sobre a providência de Deus movendo tudo. Só que, né, isso aqui é muito mais aprofundado da gente pensar que Esther tinha planejado algo. E que bênção que ela tinha planejado agir de uma forma. Mas existiam outros fatos que ela não estava sabendo, nem Mordecai. Eles não sabiam as conspirações que haviam por trás, eles não sabiam o que aguardavam para eles, né? Mas o Senhor sabia. E o Senhor estava cuidando de tudo, né? O Senhor providenciou uma insônia no rei e deu assim, ó, vem a ideia no rei de pegar o livro, né, dos feitos e tal, e ele viu que Mardoqueu tinha salvado a vida dele. E aqui entra essa questão, né? Cadê esse homem não foi honrado? E aí veja, enquanto Esté estava usando o seu plano de postergar, né, a sua, não, ei, rei, posso falar com você, né? Eu tenho alguma coisa, vamos jantar, preferendo jantar? Tá, chame a mãe. Aí foi. Daqui a pouco, não, no jantar de amanhã eu te conto, né? E foi de novo. Enquanto isso não acontecia, enquanto isso era postergado, acontece fatos aqui no meio. Deus providenciando salvação. O rei tem uma insônia e vai ver, e vê quem era Mardoqueu. Será que se... o pastor traz aqui a questão, o que estava em jogo, né? Em relação ao pedido que Esther faria. Estava em jogo a própria honra do rei de desfazer algo que ele tinha consentido em fazer, né? Algo que foi selado com o anel do rei e tal. Exatamente. Insônia é a maior prova da providência agindo. Então, ó, existiam coisas em jogo. O orgulho do rei poderia ter barrado se ele não tivesse visto quem era Mardoqueu também, né? A gente vai, isso, na verdade, isso a gente vai ver nos próximos capítulos. Mas a gente já vê como as coisas vão se encaminhando por aqui. A gente vê um homem que estava, né, fadado a morrer enforcado e agora era honrado, estava para ser honrado. Mas enquanto isso, estava Esther aqui, ó, os planos estavam totalmente assim, ninguém sabia do plano de ninguém. Esther não sabia do plano, Mardoqueu não sabia do plano de Esther, Esther não sabia do plano de Amã não sabia do plano de Esther, Mardoqueu não sabia do plano de Amã, e ninguém sabia do plano do rei até então. Né? Então, a gente vê como existiam vários planos e o Senhor orquestrando tudo para que convergisse na salvação do seu povo. E, gente, de novo, vamos tentar finalizar esse capítulo nesses 10 minutos. E a gente volta para o próximo. Que mais? Então, a gente vê aqui, né, o Senhor providenciando tudo, o Senhor orquestrando tudo. E chega, fico nervosa com essas coisas. Mas o Senhor está providenciando tudo, o Senhor está orquestrando tudo. Bom, eu dei o panorama geral, né, sobre o que acontece nesse capítulo. Vocês querem falar alguma coisa? Eu fiquei pensando aqui o quanto Assuero é imprudente, né? Esther chega ali para ele e ele oferece os reinos. Né? Não, você quer o quê? Quer metade do reino? Toma aqui, se você quiser. Deus toma esse rei. É imprudente, né? Justamente o contrário. Esther ali pisando em ovos, preparando tudinho e ele... O que você quiser, eu dou. É verdade. E é muito legal, assim, né? A gente olha assim e diz, tá, eu já estaria irritado, né? Porque vai dizer que vai contar e não conta, tem que ir para o próximo jantar enfim. Mas a gente vê como até Deus agindo no coração de Assuero
e meio que amolecendo isso. Ele não se zangou, pelo contrário, ele se mostrou totalmente disposto a oferecer reinos a Esther, né? Então, a gente vê como esse cuidado de Esther, né? Ela não foi imediatista, né? Dizer, não, pronto, se for morrer, eu morrerei. Mas ela foi prudente, ela sabia dos riscos que corria, mas ela não foi simplesmente chegando, ó, e aí, rei, o senhor precisa salvar o meu... Não, ela chegou, se colocou, né, de forma humilde, assim, vendo se ele iria conceder favor a ela entrar em sua presença. E depois, olha, eu gostaria de fazer um pedido, né? Aí pede o que é que você quer, enfim, a gente já sabe o que aconteceu. Mas é muito legal ver isso, assim, como o Senhor providenciou tudo, né? E como o Senhor também amoleceu o coração do rei. Tanto, acho que tiveram dois fatos, tanto a investida e prudência de Esté, como o que aconteceu com Mardoqueu, né? A exaltação que Mardoqueu teve por ter salvado a vida dele, depois ele meio que fez as contas, então, pá, Mardoqueu é judeu, que ele foi honrado, e Esté também é judia, não pode se destruir esse povo, sabe? É muito legal, assim, ver como o Senhor moveu tudo isso. Exatamente. Um tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho. Exatamente. A gente vê a bagunça, né? Mas quando vira, tudo orquestrado pelo Senhor. Que bênção. Alguém quer falar alguma coisa nesses últimos 6 minutos? Antes da Oi. gente fazer outra. Oi, Nath. Então, uma coisa que eu achei bem legal é que quando eu li a primeira vez o livro de Esther, né, eu falei, gente, que homem apaixonado. Que quando ela chega, ele fala, ai, o que você quer? Você quer metade do reino? Eu te dou, igual a Lorraine estava falando, né? E eu achei muito legal que aqui no livro, o Emílio, ele deixa muito claro, assim, que o Açor pensou, nossa, para ela se arriscar desse jeito, é alguma coisa muito importante. E como para ele importância era a honra e era a riqueza, ele ofereceu aquilo que ele considerava importante, né? E foi também uma forma de testar, assim, o coração dela e a firmeza dela naquilo que ela queria, né? Porque se ela fosse uma pessoa mais fraca, ela poderia ter aceitado. Mas não, ela sabia o que era mais importante. Então ela não se deixou levar pela ganância, pela vontade de ter coisas, né? Então, acho que, às vezes, quando a gente está com o coração inclinado a fazer alguma coisa certa, podem aparecer também pessoas oferecendo coisas, né, que aparentemente enchem os olhos ou que tem algum certo de persuasão, mas a gente tem que se manter firme naquilo que realmente importa. Então, achei que essa pequena oferta dele tem muita coisa por detrás, sabe? Eu achei bem legal ele deixando isso claro. Assim. Exatamente. É muito bom a gente ter, né, uma visão mais ampla, assim, e estudar, aprofundar um pouco mais, né? Tem muita coisa que, quando a gente lê, a gente não pega, a gente precisaria realmente estudar e cavar um pouco mais, e é muito legal ver isso acontecer. Uma outra coisa, né, que fala nesse capítulo é sobre a idolatria. A gente meio que já falou em relação a isso, então, só se vocês quiserem falar, mas eu vou passar bem rapidinho para a gente só terminar o último capítulo no próximo link. Ele fala aqui sobre a questão que a gente já falou, sobre o descontentamento, né? E aí ele fala, ó, idolatria e infelicidade andam juntos. Ídolos prometem fazer por nós o que só Deus pode fazer e sempre nos frustrarão. Não te parece desproporcional o incômodo de Amã com Mordecai? E, de fato, né, quem era Mordecai para Amã estar se importando tanto? Né? Para que tanta perseguição? O cara era o top lá no reino, né? Ele não podia ficar na dele. Mas, de novo, né, entra aquela questão de que é o que não tem que nos tira a paz, né? E principalmente quando se trata de idolatria. A gente já estudou também no Deuses Falsos, né, do Tim Keller, aqui no Clube de Leitura, e a gente viu muito isso, né? Como nós, quando a gente tem ídolo, como a gente vive para satisfazer esse ídolo, e como a gente nunca está satisfeito,
né? O ídolo é egoísta, ele quer sempre mais, ele quer sempre mais, ele quer ser alimentado e fica nessa. E aqui, no caso dele, ele tinha esse ídolo da aprovação, esse ídolo do poder, né, de ser exaltado, e exatamente, a idolatria, era o que eu ia dizer, que quando a gente para pensar nos ídolos, seja qual for o ídolo, o ídolo dele é o dinheiro, o ídolo dele é o poder, o ídolo dele é o reconhecimento. No final, o ídolo, na verdade, não é aquilo, mas nós mesmos. Nós somos quem ficamos no trono esperando ser servidos, né? Então, eu gosto muito do livro do Tim Keller também. Tim Keller é maravilhoso, né? Do Ego Transformado, porque ele traz justamente isso. No fim das contas, a gente volta para o pecado do Éden, ser como Deus, né? No fim das contas, tudo converge para isso, né? Toda a nossa idolatria, todo o nosso pecado se trata disso, de uma insatisfação, de querer ser como Deus, de ser pequeno e querer ser grande, né? Então, sempre volta para isso. Então, nós fomos criados para o Senhor. O Tim Keller fala muito isso, e o pastor fala aqui também, né? Nós somos criados para o Senhor e nós não nos satisfazemos em qualquer coisa, por isso essa ânsia, essa fome por sempre mais, e é isso que acontece com Amã aqui. Ele já tinha tudo, entre aspas, mas ele queria mais. Ele queria matar Mardoqueu. E quando matasse, você acha que ele ficaria satisfeito? Não, ia acontecer outras coisas, ele ia querer continuar servindo aquele ídolo. Gente, vamos encerrar. Próximo, é o mesmo link, eu só vou encerrar e voltar, certo? Eu acho que funciona assim. Até já. Voltem rápido.